Antes do princípio não havia nada, nem terra, nem paraíso, nem estrelas, nem céu. Existia apenas o mundo feito de névoa, sem forma nem contorno, e o mundo feito de fogo, eternamente em chamas. Ao norte ficava Niflheim, o mundo escuro. Nele 11 rios venenosos cortavam a névoa, originários do mesmo poço em seu núcleo. O turbilhão barulhento chamado Hvergelmir. Niflheim era mais frio que o próprio frio, com uma névoa cerrada e turva encobrindo tudo. Os céus eram ocultados pelas brumas e o chão era encoberto pelo nevoeiro gelado. Ao sul ficava Muspel. Muspel era fogo. Tudo lá ardia e queimava. Muspel era brilhante e Niflheim cinzento, tão diferentes quanto lava derretida e gelo. A terra ardia com o calor ruidoso da fornalha de um ferreiro. Não havia terra sólida, não havia céu. Nada além de fagulhas e jatos de calor, rochas derretidas e brasas. Em Muspel, no limite do fogo, onde a névoa se transforma em luz, onde a terra termina, ficava Surtr, que existia antes dos deuses. Ele está lá agora. Surtr carrega uma espada flamejante e, para ele, a lava borbulhante e a névoa congelante são como um. Sabe-se que, no Ragnarok, no fim de tudo, e só então, Surtr deixará o seu posto. E ele sairá de Muspel com sua espada flamejante e espalhará o fogo pelo mundo, e um a um os deuses cairão diante dele. Bom dia, pessoal do 8º ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Bom, pessoal, esse texto que eu acabei de ler para vocês é um trechinho, começo do primeiro conto do livro Mitologia Nórdica de Neil Gaiman, que eu passei para vocês baixarem aí pelo portal, que a gente vai ler também em sala de aula, tá bom? Esse daí é o comecinho da história. Ele começa a narrar o que nesse começo? Nesse começo a gente começa a ver a criação do mundo, uma criação de mundo. Eu queria trazer esse livro para vocês verem como a mitologia nórdica ela é rica. Lógico que eu poderia trazer a mitologia grega, africana, egípcia, mas eu escolhi a nórdica por ter mais familiaridade, por ser um livro que eu já conhecia a fundo e por ser bastante interessante. Tem um desenvolvimento legal e é bem escrito, tá? A escrita desses contos é bem elaborada, bem bacana, e a gente vai analisar elas e vamos ver sempre que aparecer alguma coisa voltada para literatura. A gente sempre vai ver os detalhezinhos. Primeiramente, isso que a gente viu aqui foi só uma introdução. E já na introdução a gente vê o que? A apresentação de dois mundos. Ele apresenta dois mundos, apresenta um personagem e apresenta também o Ragnarok. O Ragnarok seria o que? O Ragnarok é o fim de tudo. Mas vamos começar pelos outros mundos. A gente começa falando sobre Niflheim, o mundo escuro. Niflheim é um reino onde, segundo o nosso conto, que acabamos de ler o comecinho, 11 rios venenosos cortam a névoa, que são originários do poço em seu núcleo, tá? Então, Niflheim é um lugar muito cinza, escuro, é o frio. Niflheim é o próprio frio. E Muspel é o exato oposto de Niflheim. Enquanto Niflheim é cinza, Muspel é brilhante, Muspel é fogo. Em lá tudo ardia, tudo queimava. Ele é brilhante, ao contrário de Niflheim. No conto a gente tem a citação de que eles são tão diferentes quanto lava derretida e gelo, tá? É totalmente opostos, né? Lava derretida é uma coisa, gelo é outra, completamente diferente, né? Enquanto em Niflheim era tudo cinza, tudo morto, lá em Muspel nada podia ter
porque era tudo brasa viva, tudo rocha derretida, jatos de calor, fagulhas. Imagine que era o Sol, como se estivessem dentro do núcleo do Sol, fosse o próprio Muspel, fosse isso, fosse o fogo puro. Mas mesmo apesar de ser esse fogo puro, ser tudo isso que é narrado, ainda disse que lá na junção dos dois locais, na beiradinha de Niflheim, no limite do fogo, onde a névoa se transforma em luz, onde a terra termina, ficava Surtr, esse personagem Surtr, que ele existia até mesmo antes dos deuses. Aqui a gente vai ver, na história da mitologia nórdica, a gente vai ver a história de Odin, a história de Thor, a história de Loki, e a gente é apresentado para esse personagem antes, Surtr, que veio antes dos deuses, muito antes dos deuses, estava lá Surtr já. E já sabe-se que o quê? Que no Ragnarok, ou seja, no final dos tempos, na mitologia nórdica, no cristianismo, na Bíblia, a gente tem o Apocalipse. O Ragnarok seria o equivalente ao Apocalipse na mitologia nórdica. A gente tem o fim de tudo, o fim, inclusive, de todos os deuses. A primeira parte desse conto, ela termina dizendo exatamente isso, né? Ele, Surtr, deixará seu posto, sairá de Muspel com sua espada flamejante, espalhará o fogo pelo mundo, e um a um os deuses cairão diante dele. E assim a gente termina somente a primeira parte, tá, pessoal? Com a apresentação do Ragnarok, do fim de tudo. Esse é um dos últimos contos, se eu não me engano, ou é o último, ou é um dos últimos, mas eu acho que é o último. Que a gente vai ler também. A gente vai ver um conto que é narrando o Ragnarok, e a gente vai ver tudo isso acontecendo, tá? A aula de hoje é só para vocês terem essa introdução aqui, mas eu quero que vocês continuem a leitura e leiam os capítulos seguintes, tá? Leiam essas partes seguintes, a parte 2 e a parte 3, tá? Parte 2 e a parte 3. Leiam aí por sua conta e comentaremos elas nas próximas aulas. Vamos estar sempre retomando isso aqui, tá? Parte das nossas aulas a gente vai dedicar às classes de palavras que estamos estudando constantemente, mas eu acho importante também a gente dedicar esse tempo à literatura, a lermos em conjunto esse livro, apesar de que a gente já sempre faz esse tipo de leitura, mas aqui a gente escolhe um livro específico e vamos até o final. Esse livro aqui a gente vai ler junto, todinho, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e é isso. Até a próxima.